Olá, pessoal. Nós estamos começando a semana e nós estamos recebendo aqui na Web TV Andradas hoje a Maria Neuza de Carvalho, que é da Emater, extensionista da Emater, e também o Bruno Pereira, que vai falar um pouquinho para a gente aí das últimas chuvas que nós tivemos aqui na cidade, no município, né, a chuva de granizo, sendo uma delas no dia 4/10 e a outra 15 dias depois, 20/10. Maria Neuza, Bruno, sejam bem-vindos. O Bruno já é nosso sócio aqui na Web TV Andradas hoje. Sempre que a gente precisa, a gente chama o Bruno também. Maria Neuza, seja bem-vinda aí. Obrigada por você ter o convite para vir falar com a gente. E você também, Bruno. Nós que agradecemos a oportunidade. Maria Neuza, fala um pouquinho para nós, né? Como é que ficou a zona, a parte agrícola aqui de Andradas, primeiramente nesse dia 4/10, que a chuva foi coisa rápida, porém o estrago foi grande, né? Foi uma chuva bem atípica, porque pegou uma região muito grande. Normalmente, a chuva de granizo, a gente fala que era sempre bem mais localizada. Essa pegou uma região muito grande. Em termos de área do município, a gente fez uma estimativa em torno de uns 30%, mais ou menos, da área do município. Então, assim, na verdade, ela pegou, quando a gente conversa com os agricultores, até à medida que ela foi passando, na verdade, naquele mesmo dia, ela passou meio em etapas, em 3 etapas, né? E até no final do dia ainda passou na parte da serra. Então, acaba que na área total do município foi atingida. Mas o impacto foi muito variado. Então, teve regiões que foi bem mais sério, os danos, principalmente para a lavoura de café, foram mais sérios, e teve lugares que aí o impacto no primeiro momento foi maior, porque o tamanho das pedras eram maiores. Então, isso impactou, assustou muito. Com certeza. Mas os danos nas lavouras foram menores. Então, na verdade, foi bem variada a intensidade dentro do município. Maria Neuza, você que já está há muito tempo à frente da Emater, quando você lembra que nós tivemos aqui no município uma chuva dessa proporção? Há 3 anos atrás, a gente teve uma outra que pegou uma região, uma extensão muito grande, né? Pegou aqui vários municípios e tal. Então, aquela realmente foi uma chuva que causou um impacto muito grande. Agora, a diferença é que o tamanho das pedras foram diferentes, teve relato também até de próprio formato diferente. Então, o impacto, a maneira com que essa chuva veio foi mais assustadora, mais impactante. E realmente, assim, teve lavouras que a gente teve 100% de perda, né? Então, aí o impacto, e eu acho que um fator que pesa muito é que o município teve lavouras que sofreu com esse granizo anterior, o ano passado sofreu com a geada e agora estava vindo sofrendo com a seca, e aí sofre uma segunda chuva de granizo. Então é muito difícil para esses produtores dessas regiões que pegam essa situação, aí vai ficando cada vez mais complicada. Com certeza. Além, você disse que a lavoura mais prejudicada foi a do café. Além do café, nós tivemos outras. Sim, mas é do café até pela época. A gente tem até que agradecer. Por exemplo, agora nós estamos em pleno período de plantio. Uhum. Então, se fosse um mês depois, a gente estaria com muitas outras lavouras instaladas. Então, a gente teria um impacto em termos de lavoura, um prejuízo muito maior. Sim. Né? Agora, no café, a gente estava, né, a lavoura estava terminando a florada, estava na fase de pegamento de chumbinho, né? Então, para a lavoura de café, aí realmente comprometeu, porque compromete a planta. Então, as lavouras, as partes que foram afetadas, que tiveram uma intensidade maior, realmente aí o comprometimento é grande. Mas a sorte foi realmente essa questão de época. A gente teve outras lavouras, teve lavoura de abobrinha, teve questão de abacate, por exemplo, que também caiu muita flor e afetou fruto, questão de batata. Mas, por exemplo, a batata, teve lavouras que pegou, mas a fase que ele pegou faz pulverização, você consegue cicatrizar. Então, vai muito da época, dentro da fase da cultura, o quanto que foi atingido e quanto é o impacto. Então, teve aí uma perda, um comprometimento na parte de verduras, mas a gente ainda tem que agradecer a Deus, porque ainda foi menor do que a gente poderia ter sido pior. Né? Pela época. Sim. Se fosse um mês depois. E essa chuva maior que veio, né, principalmente foi uma chuva literalmente fora de época. Nós estamos no período de chuva, aliás, o clima hoje ninguém mais sabe, né? Hoje nós não podemos. A gente vê no clima-tempo aí
chuva com tempestade, não sei o que, de hoje até sexta-feira. Passa aí, não aconteceu nada. E às vezes não vem esse alerta, essa previsão, e acontece isso, né? Toda a região, na verdade, no estado de Minas, vários municípios sofreram naqueles dias e mesmo até na semana passada. Ainda teve, então assim, nós estamos num período com essa questão da mudança climática com uma alternância muito grande, né, de dias, às vezes muito quente, e aí muda muito rapidamente a temperatura. Então isso favorece a ocorrência de crime. Só que está ficando cada vez mais frequente e isso realmente é um problema para os produtores, né? Então, assim, para todo mundo a gente teve impacto em questão, por exemplo, a gente teve relato de veículo que seguro deu perca total. Então, de quebra de perca tanto de lataria quanto de vidro, tudo isso. Então, quer dizer, o impacto afeta várias coisas. A gente fala da lavoura. Fala da lavoura porque é a área, né? Mas o prejuízo foi grande. E normalmente, eu não sei se mudou isso, mas normalmente esse tipo de evento, o seguro não cobre, né? Enchente, essas coisas, ou mudou? Antigamente eu sei que tinha... Tem que ver na pólice do seguro, né? Para o caso de carro. Sim, coisas, né? Tem muito essa questão do que geralmente é furto e roubo, né? Porque é difícil, furto, né, não, furto e perda, né? Furto e roubo batida, furto ou acidente, total, alguma perda total, alguma coisa do tipo, né? Um para-brisa, um espelho, alguma coisa. Já na agricultura é diferente, né? Na agricultura tem um agricultor que faz o seguro com relação à geada, né? Outras com relação... e dificilmente o pessoal faz com relação a chuvas e granizo. É que depende da forma. Primeiro que tem culturas que a própria seguradora nem faz, nem quer fazer pelo tamanho do risco da atividade, nem quer fazer o seguro. O caso, por exemplo, de banana, é uma cultura que só tem seguro se for pelo Pronaf. Se for feito pelo Pronaf, ele tem o seguro Proagro, que é automático. Uhum. Um seguro particular, tal, para banana não tem. Tomate então, é uma cultura, tomate também é uma dificuldade. Então, esse é um problema sério do ponto de vista de política agrícola que a gente considera que seria muito importante ampliar essa cobertura, uma maneira de dar um suporte para os agricultores, porque realmente tem ficado cada vez mais difícil. E aí depende da linha de seguro que ele faz, e no caso, por exemplo, do seguro do Proagro, que é relacionado ao financiamento, por exemplo, do Pronaf, para o café, por exemplo, para culturas perenes, ele cobre normalmente a safra pendente, ele não cobre o pé de café. Então, vai depender da época que o financiamento fez para poder avaliar se a colheita já tinha sido realizada daquele período ou não. Então, são muitas variáveis e aí é o tipo de evento que não tem previsão. Não dá para prever, né? Então, esse é mais complicado. Então, por exemplo, quando a gente fala da geada, a gente fala, porque o produtor desceu muito a lavoura, foi numa área mais sujeita a geada. Então, mas agora no caso do granizo, não tem previsão. Nessa primeira chuva de granizo do dia 4, quais os bairros mais afetados aqui? Qual o período, a parte da zona rural? Essa parte aqui do Contendas, Retirinho, indo até ali no Diogos, Fava, essa região aqui foi das mais afetadas. Mas pegou uma área muito grande, até no Macuco, né? Assim, Macuco, sim. E variou também, por exemplo, às vezes dentro do mesmo bairro, às vezes uma determinada face foi mais atingida do que a lavoura que está na outra face. Então depende da exposição, né? Uhum. Então, assim, a gente fala em termos de área total do município foi grande, mas aí vai ter essas variações. Sim. E essa, Maria Neuza, do dia 20? O pessoal já estava aí, né, se recuperando aí do dia 4, aí veio a do dia 20, mas do dia 20 parece que pegou um outro lado da cidade, uma outra região. Aí do dia 20 ela pegou a Serra dos Lima, que já tinha pegado, mas tinha sido mais leve, né, ela tinha pegado Essa do dia 4, né? Mas tinha sido mais leve, então, na verdade, o que veio é que ela passou numa região que já tinha passado há 15 dias atrás. Então, ela pegou mais a região de São José da Cachoeira, Grotão e Serra dos Lima, né? Então, uma região bem menor, mas que também aí gerou um outro impacto, né? Então, principalmente para as lavouras que já tinham atingido. E isso, para a planta, é um estresse muito grande, porque você machuca, você gera uma abertura para esses ferimentos, então deixa a planta mais sensível para a doença. Então, mesmo que às vezes o impacto para a lavoura às vezes não seja tão grande do ponto de vista de perda, ele vai deixar a planta muito mais sensível para a doença. Então, o produtor vai ter despesa, vai existir gasto no sentido de fazer pulverização
para cicatrização, fazer um melhor monitoramento dessa questão da sanidade da planta, porque deixa a planta mais sujeita. Com certeza, com certeza. E existe aí de hoje, estão falando em chuva, né, que nós vamos, para essa semana mesmo está dando chuva, frio, é para o pessoal tirar cobertor dos armários, tudo. Existe essa previsão, a Emater acompanha isso aí também? Sim, mas por enquanto a gente não recebeu nenhuma comunicação oficial de alguma coisa mais séria, que pode deixar o pessoal... É totalmente atípico, né, nessa época, mês de novembro, um frio desse, né, mas o tempo está realmente... Maria Neuza, no caso, né, dessa chuva do dia 4, dessa chuva de granizo do dia 4 e dia 20, os agricultores têm total suporte da Emater? No caso, a Emater, o que ela tem feito, no caso dos produtores que precisam de laudo para determinados fins, aí a gente relaciona, por exemplo, produtores que vendem para merenda escolar, produtores que às vezes têm um financiamento, alguma coisa, se precisar de algum laudo que depender, a Emater, no caso, para o agricultor familiar, está fazendo esse laudo gratuitamente. Mas muitas vezes o agricultor está, por exemplo, com um compromisso com a cooperativa, e a própria cooperativa faz esse laudo com os técnicos dela. Outras linhas, como na verdade, por exemplo, para as áreas que estão financiadas, eles vão comunicar ao banco, no caso, se essa perda foi significativa, porque se a perda foi pequena, não compensa, às vezes, ele acionar o seguro. Entendi. Porque aí ele vai ter que pagar uma taxa. Uma franquia, alguma coisa assim, né? Exato. Então, tem que avaliar a condição. Mas, no caso, ele comunica o banco e quem aciona, no caso do financiamento, quem aciona a Emater ou um outro agente de crédito, um outro corpo técnico, aí é o agente financeiro, é o banco, né? No caso, a semana passada a gente teve um colega da Emater que veio para fazer laudo em 3 lavouras aqui, né? Então, mas era uma solicitação não do produtor, mas especificamente do banco. Então, aí depende muito dessa maneira que está. Mas a gente está aí para orientando e se precisar de algum apoio. Sim, mas assim, também a gente fala assim, fazer o laudo, só para você ter o laudo. Porque eu tenho um laudo de perda, mas eu não tenho financiamento, não tem seguro, nada, não tem, às vezes não justifica, na verdade não justifica em termos de política, né? Sim. Mas estamos à disposição aí para estar orientando o que for necessário. Beleza. Dentro desse assunto que a gente vai falar daqui a pouco, né, do concurso de café que vai ser realizado ainda essa semana, dentro desse contexto que a gente está falando, você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Não, só, assim, a gente lamenta a perda, né, dos produtores, e como já foi colocado aqui, o tempo está cada vez mais confuso, né, e assim, que a gente puder auxiliar, orientação, que eu acho que é muito importante isso, né, buscar a orientação correta, às vezes, não é o caso da geada, mas o que acontece, às vezes, a gente viu muito isso, né, as pessoas se aproveitando da situação para vender um produto, para vender uma ideia ou para atemorizar mais ainda o produtor de alguma maneira. Acabou acontecendo em pequena escala, mas a gente chegou relatos para a gente. Nesse sentido, então sempre buscar orientação, busca da secretaria, principalmente da Emater. Órgãos competentes, órgãos oficiais, né? Buscar uma orientação profissional é muito importante nesse horário, nesse momento, né? Para você entender e ver qual que é a medida que pode ser feita, né? Porque às vezes, igual a Maria Neuza colocou, né? Busca fazer um laudo, tá? Você tem algum seguro? Você tem algum financiamento ou algo do tipo que esse laudo possa ajudar? Não, então faz sentido você investir recursos nesse momento. Né? Com certeza. Então, a orientação acho porque que se não for muito importante. Né? Se não for para a agricultura familiar, uma outra agricultura, isso é cobrado, né? Isso tem um custo, esse laudo, né? Sim. E é desnecessário, se a pessoa não vai precisar de acionar nenhum órgão, né? Sim, exatamente. A gente deve ter, a gente periodicamente tem uma reunião da equipe, tanto da secretaria, com a Emater, o pessoal da cooperativa, o corpo técnico das cooperativas e mais algumas lideranças do município, a gente sempre faz uma reunião periódica com relação à safra de café no município. Né? Então, na semana que vem, a gente está aí junto com a Conab. Então, a gente deve ter uma reunião, então aí provavelmente a gente tenha mais informação mais detalhada para a gente chegar num consenso a respeito dessas perdas também. Entendi. Tá. Bom, vamos falar agora de uma coisa gostosa que vem aí de novo, né? Foi sucesso o ano passado, que já foi presencial, né? Que foi lá na ICAS. Qual
O quarto concurso de café especiais de Andradas, não é isso? Fala um pouquinho para nós, vai ser agora, essa semana já, né? Isso, encerramento essa semana, a gente realizou as inscrições, né, das amostras até o mês de setembro, até o dia 9 de setembro, e essas amostras seguiram para Machado, foram analisadas pela equipe da Emater, da equipe do concurso estadual de qualidade, e aí, baseado no resultado da primeira etapa do concurso estadual, a gente faz a premiação aqui no município, né? Então, o encerramento está sendo feito baseado nesses resultados, né? Então, pelo quarto ano aí em seguida, a gente está realizando, e dessa vez também vamos estar premiando aí o primeiro, segundo e terceiro lugar, e o melhor café produzido por jovem, o melhor café produzido por mulher aqui no município de Andradas. E vai ter também, Maria Neuza, aquele lance de o melhor café, o lote inteiro vai ser vendido por uma empresa que supervaloriza o café. Teve isso ano passado, né? No caso disso, aí é relacionado ao concurso estadual. Ao estadual. As amostras, no caso, a gente teve 2 amostras aqui do município que estão seguindo no concurso estadual. Uhum. E aí, no concurso estadual, então, tem o comprometimento, a parceria com o supermercado Verde Mar, e que aí ele compra os lotes finalistas, né? Então, por enquanto, nós continuamos aí com duas pessoas, né, 2 mulheres, que foram os melhores cafés classificados aqui do município, já concorrendo nessa etapa. Bacana, e se elas ganharem, por favor, nos avisem para trazê-las aqui, né? Para a mulher conquistando seu espaço, né? Com certeza. Principalmente aí na agricultura, na cafeicultura, né? É interessante. E fazendo uma ligação aí com essa questão do granizo, uma das questões que deixou a gente até feliz com relação a elas estarem nessa etapa, porque eram 2 lavouras que sofreram muito com o granizo. É mesmo? Uma na primeira, que sofreu muito, e a outra na segunda, que acabou pegando, nas 2, na verdade, pegou essa família pegou das 2. Então, pelo menos um alento no momento de tristeza, né? Então, a gente deixa... Para demonstrar que... Assim, força... um estímulo para continuar persistindo na atividade agrícola, e tem motivos para celebrar. Para continuar, né? Ô Bruno, fala um pouquinho para nós do horário do evento, como é que vai ser, vamos ter palestras como aconteceu na vez passada? Sim, a exemplo do último ano, né? O concurso ele vai começar a partir das 13 horas. Às 13? Às 13, 1 da tarde. Vai ser esse ano no pavilhão, né? Isso, é mais central, melhor mais central, né? Primeira vez que a gente vai estar fazendo ali. Vamos ver como vai ser a experiência, e a exemplo do ano passado serão realizadas palestras também. No caso, esse ano serão realizadas 3 palestras. Fala sobre a importância e a questão da aposentadoria rural, que é um tema muito importante, tá trazendo essa orientação para o produtor. Fala um pouco da questão da sustentabilidade também, e também da questão da força da mulher, né, do cooperativismo, e também da questão da agricultura orgânica, né. E na questão da sustentabilidade, até pegando um pouco da questão de, hoje, como até a Maria Neuza mencionou há pouco, a questão, por exemplo, você tem uma chuva de granizo, você tem que fazer um manejo depois ali, preventivo ou corretivo da sua lavoura, e você se depara com preços de insumos lá em cima, né? O que pode ser feito dentro o que você tem de alternativa para você estar cuidando da sua lavoura e não ser tão onerado assim. Então vai ser tratado serão tratados esses assuntos, a gente já aí convida, né, para participação do público, para estar se inteirando e fazendo sua inscrição, né? E o concurso está aberto para a população, quem quiser assistir? No caso, a nossa prioridade é sempre o convite que a gente direciona mais para os agricultores que apresentaram a amostra e as suas famílias, né? Certo. Mas algum agricultor que tenha interesse também pode estar participando das palestras. A previsão de término? Por volta de 19. Por volta de 19? Uhum. A vez passada começou de manhã, não foi? Não, foi nesse horário mesmo. Foi esse horário mesmo? Às 13 horas? 13h30, mais ou menos, né? Tem o QP de inscrição, tem a parte ali, depois teve a abertura, né? A solenidade, o evento da abertura, e depois seguiu para ciclo de palestras e a premiação no final do dia, né? Vai ter aquele cafezinho gostoso para a gente que vai lá cobrir e degustar? Sim, com certeza. É a festa do café, né? Sim. O resultado, então, sai na própria quinta-feira? Quinta-feira, Quinta-feira, por volta das 19 horas. Até 19 horas, então estaremos sabendo
Fala, quem são os a vencedores. Maria Né? Neuza falou, mas repete para nós. Quais as categorias que serão premiadas mesmo? São premiados os cafés que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, e o melhor café produzido por jovem e o melhor café produzido por mulher. O ano passado teve uma família que ganhou 3 vezes, né? É a família de Diogo, é isso? Não? Não, Família Rosa. Né? Rosa, no caso, o marido, né? Que ele ficou bem classificado. Mas ele ficou em 9º lugar. Mas ele, no ano anterior, ele tinha sido o 1º lugar. né? Então, aí no ano passado foi a mulher e o genro que ficou também, que eles dividem as lavouras, né? Então, tem os talhões. Né? Os talhões, os lotes de café, né? Então, os lotes inscrevem a inscrição é permitido dentro do concurso uma inscrição por CPF, né? Então, cada agricultor realmente é um agricultor, desde que o lote seja diferente, né? Então, aí é permitido essa E é bacana, porque de 30 e poucas pessoas participando, eles serem escolhidos na mesma família, 2, 3, é legal isso, né? E o interessante é principalmente assim, às vezes a gente fala que às vezes a pessoa tem um concurso e ele ganha uma vez, mas nunca mais ganha. Então, às vezes é uma questão de sorte, uma condição muito específica. Mas quando a gente vê que um agricultor ou uma família, uma determinada propriedade está ficando com mais frequência, isso mostra que o manejo dele está adequado e que também aquela região ali, aquela condição que a gente chama de terroir, é muito favorável à produção de café de qualidade. Então, isso é muito importante no sentido dessa identificação mesmo no município. Então, a gente verificar, peraí, está se repetindo? Então, isso não é ruim, né? Do ponto de vista de ir caracterizando a região, do ponto de vista, e essa questão, peraí, o que está dando certo que essa família faz que está dando certo? E uma coisa que ajuda muito também são essas palestras, né, que eles explicam o que eu percebi lá, nós participamos lá, e uma das palestras que eu assisti foi que, por exemplo, existe a possibilidade, no final, o agricultor ter um curso de por que o café dele deu aqueles problemas, o que ele pode fazer para a próxima colheita não dar aquilo, não acontecer aquilo de novo. É uma assessoria muito boa para eles, né? Interessante, até a gente já falou quando a gente lançou as inscrições aqui, né? A gente teve a oportunidade de estar participando aqui também. É justamente isso, o concurso não é só, às vezes o produtor fala, eu não ganhei, mas não é o foco do concurso, não é a premiação. Lógico que qualquer disputa a gente quer ganhar, lógico. Você está ali com essa finalidade. Exatamente. Mas não tem só essa. Mas a partir do momento que você recebe um laudo do seu café, não fiquei nem entre os 10 primeiros, mas tudo bem, mas você tem um laudo, você conheceu um pouco melhor o seu produto, conheceu um pouco melhor do seu café, através das palestras, da orientação, até, olha, o que significa isso daqui? Isso significa isso, pode ser a questão do cuidado, pode ser a questão do manejo, colheita, pós-colheita, etc. Então, essa orientação é muito, como você disse, é muito rica. Né? E quando você vê que, por exemplo, pessoas têm mantido uma certa regularidade dentro do concurso, porque o que acontece? Eles estão adotando algum tipo de manejo, alguma técnica de produção, de cuidado, de seca, enfim, de estocagem, que está sendo interessante. E o concurso ele permite que a gente replique isso. Olha, o Rosângela fez um método que deu certo. Legal, o que ela tem? Então, essa troca de experiência ela é muito rica, ela é muito válida para o produtor. Até porque a questão que a gente vê, né? Muitos outros produtos, né? Você vai comprar um telefone, qualquer outra coisa, existe um marketing muito grande porque eles conhecem. Eu quero comprar um telefone X com tal memória RAM, com tal capacidade de armazenamento, marca com câmera, etc. E tal. Você tem uma descrição técnica. Sim. Muitas das vezes o produtor, a gente fala mais uma vez essa questão aqui, o produtor participa, mas eu não venci, né? Eu não fui bem classificado, mas você conheceu um pouquinho melhor o seu produto. Eu vi gente já então, isso é meu muito café importante. Um pouquinho frustrado, exatamente. Tem um pouquinho disso aqui. Teve gente lá que disse, olha, eu não sabia que meu café tinha isso. Achei bacana isso aí também. E até por uma questão, como a Maria Neuza falou, do terroir. A gente tem o terroir das micro-regiões, por assim dizer, dentro do município, mas a partir do momento que você tem um concurso, e como ele é realizado em parceria com a Emater, que dá muita credibilidade,
a nível de estado e a nível nacional, você tem uma característica do município. Sim. Diferente, por exemplo, você pega uma região do Cerrado, o café de lá é diferente, ele tem uma característica de corpo diferente do nosso. Então, quanto mais pessoas eles vão ver essa curva, é interessante se a gente quiser um café com essas características, o lugar é Andradas. Bacana, então, é muito importante o produtor estar participando, porque isso, é lógico, é um trabalho de formiguinha, que vai levar tempo, mas isso vai mudando a visão, tanto do produtor na questão do cultivo, do manejo, e de focar nessa questão de produzir mais qualidade, ao invés de somente quantidade, porque, por exemplo, a questão do granizo. Impactou, né, uma área grande na questão de produção talvez não tão grande, mas para quem impactou muito. Com certeza. Né, aquela família às vezes perdeu de maneira significativa a sua produção para o próximo ano ou para os próximos anos, dependendo se tiver que fazer uma recepa aí, você tem uma dificuldade de 3 anos, pelo menos. Né? O que é essa recepa? Cortar embaixo, café. Tá. Então você tem essa dificuldade. Então, se ele pensava somente em quantidade, vai ficar difícil. Agora, se ele consegue, o que eu posso virar na chave e trabalhar qualidade também? É interessante? Eu posso agregar valor no meu produto? O concurso é um dos caminhos para ele estar entendendo, estar buscando orientação e, a partir disso, se aprofundar mais para essa questão de focar na qualidade, não somente na quantidade. E esse laudo que todos recebem não deixa de ser uma premiação. Sim. Você tem ali exatamente o tipo de café que você tem ali, né, na sua plantação. No caso, essa devolutiva, ela é muito importante, né, lembrando que a inscrição para o concurso é gratuita, né, então ela é uma oportunidade de participação, de ter uma avaliação. Com certeza. No caso, nessa primeira etapa do concurso estadual, foram 8 Q-graders, né, que provou esse café, para poder fazer a média de acordo com as notas. Então, além da avaliação física, passa pela avaliação física. Tem esses profissionais, tem uma média, e aí foram abertas 12 xícaras. Né? Então, quer dizer, é uma qualidade esse resultado, ele realmente mostra como é que está a situação. É bem selecionado. É bem selecionado. Então, assim, é uma devolutiva muito boa e importante. Lembrando que esse ano foi um ano mais difícil do ponto de vista de qualidade de café, tanto é que o ano passado a gente teve o maior número de pessoas participando, maior número de amostras, esse ano é um número menor, mas muito em função da condição climática. Então, a condição climática esse ano, o café ele acabou passando do estágio de verde para o maduro muito rápido, e aí a gente percebe aí a questão do próprio desenvolvimento do grão, os grãos um pouco menores, então a condição climática tem comprometido, mas é importante a gente cada dia mais está valorizando esse produto que está sendo colocado. E esse problema do clima, ele realmente ele afeta, né, a qualidade do café, ele afeta lá na frente, ele vai dar problema, né? Bom, gente, nós falamos aí um pouquinho, né, a hora que vocês tiverem algum resultado já detalhado, que vocês estão fazendo alguns levantamentos ainda, né, e o espaço está aberto para vocês virem falar com a gente também, com os produtores que seguem nosso canal aí no YouTube, ou mesmo aqui no Facebook. E deixar aí o convite, né, falar mais uma vez aí do concurso que vai ter aí no Pavilhão do Vinho, né, que é quinta-feira, né, e o resultado sai na hora ali, e a gente vai poder depois estar divulgando aqui na Web TV Andradas hoje os ganhadores. Só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar participando aqui, de estar trazendo, né, a questão da geada, também a questão da geada, não, perdão, do granizo, né? E da questão do concurso do café também. Agradecer o espaço, a oportunidade, sempre a gente trazendo as informações, as ações que a administração tem desenvolvido e também a Emater, no caso do concurso, e no apoio da agricultura, etc. E na questão, e deixar aqui o agradecimento aos produtores, às pessoas que participaram, todo mundo que apoia, todo mundo que está envolvido, sem citar nomes. Mas tem bastante patrocinadores, sem os quais não seria feita a realização. Exatamente, né? Mas o espaço está aberto também, vocês podem ficar à vontade. É muito importante, né, a gente contar com a participação de tudo para fortalecimento da agricultura, né? Com certeza. A gente cada vez mais tem enfrentado intempéries aí, né? Uma hora é geada, outra hora é chuva, outra hora é falta da chuva. Exatamente. Enfim. Então, quanto mais junto a gente caminhar e quanto mais a gente puder se ajudar e buscar informação, colaboração, a questão do trabalhar aí de maneira coletiva, né, e com o objetivo de que todo mundo consiga sair da melhor maneira possível dessas adversidades, isso é muito importante, né, e a comunicação, como a gente conversava antes aqui, né, a gente poder divulgar essas ações, divulgar esse trabalho,
trazer informação do que está acontecendo, do que não está. Isso é muito importante. Com certeza. Hoje é fundamental. Trazer a informação correta, né, e a credibilidade e a multiplicação daquilo que é bom. Com certeza. E lembrando que, então, reforçando aí o convite para a participação aí das famílias que estiveram envolvidas aí nesse processo, né, família de cafeicultores, especialmente aos 33 que se inscreveram tanto no concurso municipal quanto no estadual. Lembrando que esse ano, né, Bruno, a gente conseguiu aí um apoio um pouquinho maior, então a gente vai estar conseguindo pelo menos um brinde para cada pessoa que... Então, os agricultores façam um empenho aí de estar participando para poder ter acesso aí ao brinde específico para os agricultores que se inscreveram, que tiveram amostra no concurso. Mesmo aqueles que não foram escolhidos. Os 33 serão... Os 33 dessa vez vai levar um brindezinho. Que bacana. Então a gente, né, então vamos lá. Com certeza. A Web TV... vai ter sorteio também durante... Vai ter sorteio? E jornalista que está lá não pode participar, não? Ó, pessoal, nós tivemos um bate-papo gostoso aí com a Maria Neuza de Carvalho, que é a extensionista da Emater, e o Bruno Pereira, que eu vou pedir de novo, toda vez que ele vem eu faço isso, para ele falar o setor que hoje ele está à frente do setor. É a Divisão de Desenvolvimento Econômico e Agrário. Tá vendo? É bom ele mesmo falar, né? Para que a gente não dá uma gaguejada aqui e não vira meme depois, não é mesmo? Bom, pessoal, é isso daí. A gente agradece vocês que ficaram até agora assistindo com a gente. Depois do concurso do café, nós vamos estar convidando a Maria Neuza de novo, o Bruno, aquelas pessoas que ganharam, e a gente vai estar trazendo informações para você aqui sobre o concurso de café. Nós vamos tentar fazer também alguns flashes ao vivo, direto do pavilhão do vinho, para que vocês, agricultores, também possam acompanhar o que está acontecendo. Maria Neuza, mais uma vez, muito obrigada. Bruno, muito obrigado. O espaço da Web TV Andradas hoje sempre aberto aí para vocês. Obrigado. Agradecemos. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta a qualquer momento aí com mais entrevistas e bate-papo gostoso como esse. Até lá.